Daí, pessoal, mais uma resolução. Sabendo que x menos y é igual a π sobre 3, calculando o valor da expressão e igual cosseno de x mais cosseno de y ao quadrado, mais seno de x mais seno de y ao quadrado, obtemos. Bom, então eu tenho uma expressão aí, o quadrado da soma dos cossenos mais o quadrado da soma dos senos. Ok. E aí ele diz que x menos y é igual a π sobre 3. Vamos fazer isso aqui então. Primeiro que eu vou, como se trata de uma expressão e vai chegar a um valor, tá? Eu vou de certa maneira burlar um pouco aqui e vou dizer que x menos y, em vez de fazer π sobre 3, eu vou usar isso em graus. Vou deixar de trabalhar com números reais aqui, ó. Esse π aqui é 180, né? Em termos de graus, 180. 180 por 3 dá 60. Então, x menos y igual 60 graus. E, além disso, deixa eu ver se vai ser... Eu vou isolar um deles, tá? Eu vou isolar o x, talvez eu precise disso. Geralmente, nesse tipo de exercício, quando ele dá diferença entre os arcos, é bom manter um deles isolado. Eu vou isolar aqui o x. Então, vou dizer que x é igual a 60 mais y ou igual a y mais 60. Tá? Então, aqui, ó, 60 graus mais y. Se eu precisar, né, de substituir o x para converter tudo numa mesma variável, eu faço isso, tá? E aí eu vou para a expressão que ele me deu. A expressão e igual. Bom, cosseno de x mais cosseno de y ao quadrado, já vou desenvolver isso, tá? Daí tem que lembrar dos produtos notáveis, ó. É quadrado do primeiro, cosseno ao quadrado x, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, mais 2 vezes o primeiro, cosseno de x, vezes o segundo, cosseno de y, e mais o quadrado segundo, mais cosseno ao quadrado de y. Bom, e está feito o primeiro. Vou para o segundo, quadrado da soma de dois termos de novo. Quadrado do primeiro, seno ao quadrado de y, mais 2 vezes o primeiro, seno de y, vezes o segundo, aliás, seno de x, né? Primeiro é seno de x, seno de x. Então aqui, deixa eu já troquei tudo aqui, ó. É o quadrado do primeiro, então tá aqui, ó. O primeiro é esse aqui, ó. Então o quadrado do primeiro é seno ao quadrado de x. E aí, mais 2 vezes o primeiro, seno de x, vezes o segundo, aí sim, o segundo seno de y, e mais o quadrado segundo, seno ao quadrado de y. Ok, desenvolvi esses dois produtos notáveis. E aí eu tenho a expressão e, vamos dizer assim, desenvolvida, né, descrita com mais detalhes. Quando eu faço esse desenvolvimento, eu observo aqui algumas coisas importantes. Olha só. Aqui eu tenho cosseno ao quadrado de x e aqui eu tenho seno ao quadrado de x. Aí não esquece, ó, da relação fundamental, que seno ao quadrado do x mais cosseno ao quadrado do x, isso é igual a 1. Então eu vou substituir isso por 1. E eu sempre falo isso nas aulas, né, que quando tu encontra, ou ainda que essa relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, ela tem duas utilidades básicas. A primeira, se tu sabe o seno, aplica a fundamental, vai encontrar o cosseno. Ou, se tu sabe o cosseno, aplica a fundamental para isolar e calcular o valor do seno correspondente. Ok, então isso é uma função, vamos dizer assim, uma utilidade da relação fundamental. Outra utilidade da relação fundamental é essa, né, de enxergar
dentro de uma expressão ou dentro de uma equação esses elementos, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo, isso aí dá 1. Então eu estou substituindo isso aqui por 1. Vou pôr da mesma cor, vou pôr aqui esse 1 vermelho. E se eu der mais uma verificada, eu estou observando aqui que eu tenho cosseno ao quadrado de y e aqui mais seno ao quadrado de y. Então aqui eu tenho outra relação fundamental. Então também posso pensar que seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y também é 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é sempre 1. Então aqui eu tenho mais 1. E aí eu também me livro deste e deste termo. E aí eu vejo o que sobrou aí para mim. Sobrou, vou até repetir, 2 vezes cosseno de x vezes cosseno de y mais 2 vezes seno de x vezes seno de y. Então foi isso que sobrou para mim. Aí, como está repetindo esse 2 aqui, eu já vou colocar em evidência. Acho que é uma boa coisa a ser feita. Eu tenho aqui 1 mais 1, já posso pôr 2. E aí esse 2 aqui, eu coloco em evidência, um outro 2. Esse 2 aqui que repete, coloco em evidência. Então, mais 2 que multiplica cosseno de x vezes cosseno de y mais seno de x vezes seno de y. Ok. Agora acho que é uma boa hora de substituir, né? Eu podia substituir depois. Eu estou vendo aqui, deixa eu mostrar para ti o que eu já enxerguei, que aqui eu tenho cosseno vezes cosseno mais seno vezes seno de dois ângulos, x e y. X e y. Então isso, eu estou reconhecendo aqui o cosseno da diferença de dois arcos. E aí eu vou colocar para ti aqui de cantinho o cosseno da soma de dois arcos, cosseno de A mais B. Isso, deixa eu colocar mais para cá que eu acho que não vai dar espaço. O cosseno de A mais B, ele é igual ao cosseno de A vezes cosseno de B. Troco o sinal, como no parênteses aqui é mais, eu vou usar aqui no meio menos. Agora é seno, seno. Seno de A vezes seno de B. Se por acaso eu tivesse uma diferença aqui no cosseno, eu usaria uma soma entre os produtos. Tá? Então isso aí é o cosseno da soma, que é o que eu vou utilizar nesta questão. Eu vou aproveitar e vou falar também sobre o seno, só por uma questão didática de aproveitamento da questão. Seno de A mais B. Aí isso é igual a seno de A vezes cosseno de B. E aí o sinal do seno é o mesmo, então eu continuo com mais seno de B cosseno de A. Então, o sinal do seno é o mesmo, nesse aqui é mais, aqui é mais. E aí eu tenho aquelas frasezinhas bem idiotas, né, para ajudar a memorizar essas duas fórmulas aí. Que tu pode criar a tua, né, para não ser tão idiota quanto eu. Tu pode criar a tua própria maneira de guardar. Eu penso assim, no seno primeiro. Seno de A mais B, 100 anos coça a bunda. 100 bunda coça o ânus. Então o A eu penso palavra ânus e B penso a palavra bunda. E aí eu raciocino de novo. 100 anos coça a bunda. 100 bunda coça o ânus. E no meio vai o mesmo sinal, porque no seno permanece o mesmo sinal. Ok? Para
o cosseno, aí tu vai usar coça o ânus, coça a bunda. O que vai acontecer? Vai ficar sem o ânus, vai ficar sem a bunda. Então, coça ânus, coça a bunda, fica sem ânus, fica sem bunda. É uma maneira de guardar, né? Se tu criar uma outra estratégia, sem problema. Tipo, se tu come o almoço e consome a bebida, fica sem almoço e sem bebida. Sem almoço, consome a bebida, sem bebida, consome o almoço. Sei lá. Mas eu ainda prefiro ânus e bunda, eu guardo mais pelo menos. Sem ânus, coça a bunda, sem bunda, coça o ânus. Coça o ânus, coça a bunda, fica sem ânus, fica sem bunda. Tá? Ok. Bom, depois desse momento de baixaria, deixa eu tirar aqui. Eu venho para o reconhecimento, né? E eu vou substituir, acredito, depois. Acho que eu vou substituir isso depois. Olha só, o E aqui, ó, vai continuar sendo 2 mais 2 que multiplica cosseno de x vezes y mais seno de x vezes seno de y. Na realidade, o que é isso? Isso aí é o cosseno, duas vezes, então, deixa eu colocar aqui, ó, duas vezes o cosseno de x menos y. Claro, né? Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, cosseno vezes cosseno mais seno vezes seno. Então aqui está aqui, ó, cosseno vezes cosseno mais seno vezes seno. Vem da onde? Vem do sinal de menos no meio. E aí eu tenho que E igual a 2 mais 2 que multiplica cosseno x menos y. Aí lembra que o x é igual a 60 mais y. Então aqui ficou x é 60 mais y. E aqui continua menos y. Fecho aqui e fecho aqui. Tá? Entendeu o que eu fiz, né? Cosseno de x menos y veio aqui dessa estrutura aqui, ó, que eu reconheci aqui, ó. Daí transformei no cosseno da diferença. E como eu tinha isolado o y 60 mais y, no lugar desse x, eu coloquei 60 mais y. Aí eu vou cancelar mais y com menos y. O y está sumindo. Isso é uma coisa muito boa para mim. E o E é igual a 2 mais 2 que multiplica cosseno de 60. Foi o que sobrou aqui. E aí está ficando que o E é igual a 2 mais 2 vezes cosseno de 60 é o mesmo seno de 30, que é 1 meio. Aí cancela aqui, ó, 2 com 2, está multiplicando, né? E aí eu tenho que E é igual a 2 mais 1. E aí o E é igual a 3. Então foi uma boa ideia, né? De não ter substituído aqui em cima. Eu primeiro transformei no cosseno da diferença. E aí depois substituí o x. Porque eu podia ter pensado aqui, ó, em substituir o x aqui, ó. Aqui e aqui. Também daria certo, mas daria um trabalho, porque isso ficaria um desenvolvimentozinho, né? Então assim foi mais tranquilo. A intuição funcionou. E aí então o E igual a 3, letra C. Eu espero que tu tenha aproveitado. Vale a pena fazer esse exercício aí mais umas 2 vezes por ti mesmo, sozinho, né? Mais umas 2 vezes, 3 vezes, enfim, para tu desenvolver essa técnica de manuseio com essas grandezas trigonométricas, e assim tu vai estar melhorando a tua preparação. Espero que eu tenha te ajudado. Forte abraço e até a próxima.